E ó, a gente voltou já com Priscila Yazbek e Thaís Heredia aqui, porque o Congresso aprovou agora há pouco o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades do orçamento do ano que vem. E é nesse texto, gente, que está aquele chamado orçamento secreto, as emendas de relator. Um único parlamentar define para onde vão 16 a 19 bilhões de reais. Então vamos lá, Thaís Heredia. O relator tirou o fato de ser impositivo, ou seja, de ser obrigado a pagar esse recurso. Mas ficou lá no texto um dinheirão, né? Ficou o jabuti, né? Exato. Tirou um jabuti e deixou outro. O jabuti que a gente sempre fala, né? O jabuti não sobe na árvore sozinho. Então, quando ele aparece lá é porque alguém colocou e a gente usa essa expressão para tratar de temas que foram incorporados ali a projetos de lei e que ou prejudicam ou tem algum jeitinho brasileiro ali. Esse é o caso, né? Então, não tem a impositividade, mas, segundo as informações que estão saindo aqui, foi mantido no texto a previsão de que o governo faça uma reserva desse dinheiro. Sempre que acontece uma coisa assim, as dúvidas crescem mais do que as respostas que a lei traz, porque o que será exatamente reservar o valor? Esse valor fica reservado, ele pode ser contingenciado, por exemplo, pode ser bloqueado ao longo dos meses, quando o governo for passando o ano e for vendo que tiver uma falta de caixa, ele pode acessar esse valor, não é impositivo, mas ele pode acessar esse valor. Tudo isso a gente vai entender depois da votação dos destaques e na leitura minuciosa, porque os jabutis, eles são grandes, mas eles nos textos, eles ficam pequenininhos. E o importante colocar aqui é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem sendo um instrumento do Congresso Nacional para avançar sobre o orçamento. Começou pela lei, pelo orçamento impositivo para os parlamentares individuais, as emendas individuais, depois para as bancadas estaduais, depois criaram um mecanismo de transferência direta para estados e municípios, também sem controle ou sem nenhuma premissa básica para essa transferência, e daí surgiu a emenda de relator com esse dinheirão todo e uma personificação muito grande dessa distribuição de dinheiro, né? Sem que a gente tenha esse controle, que é outra premissa, condição sine qua non de qualquer alocação de recurso público. Sim. Pri, vamos aproveitar para traduzir também para quem está assistindo esse assunto, porque o Congresso vem ganhando cada vez mais poder sobre esse orçamento, né? Exato, então acho que essa é a grande discussão, né? Por que o Congresso está ganhando tanto poder sobre o orçamento e o que isso traz de consequências? Para a gente citar um dado, são vários dados que mostram esse aumento do poder das emendas e também do Congresso sobre o orçamento, mas as emendas passaram de 9 bilhões de reais em 2016 para quase 34 bilhões em 2021, um aumento de 271%. Então essas emendas elas vão ganhando espaço e como o espaço é restrito, isso vai sendo, o orçamento vai ficando cada vez mais apertado para outros objetivos, inclusive investimentos, e para que o país seja mais produtivo. É disso que a gente está falando. Conforme essas emendas vão ganhando espaço, e são emendas que atendem muito mais a objetivos políticos do que as prioridades da população, o que acontece é que o nosso dinheiro público ele vai sendo cada vez mais usado para atender a interesses políticos, em detrimento de observar o que é mais importante para a população. E por que isso acontece? Tem uma explicação muito simples. A gente poderia falar sobre detalhes das emendas, como elas ganharam espaço com mudanças na Constituição, emenda individual, depois bancada, uma vira obrigatória, outra vira impositiva, transferência direta. Não precisa falar nada disso, é só a gente falar que não existe vácuo de poder. Então, quando o presidencialismo ele perde força, o Congresso ganha poder. E é isso que a gente está vendo agora. Então, o governo ele vai perdendo força por causa de N fatores, né? Mas crise econômica é um que explica, e conforme o governo vai perdendo força, o Congresso vai ganhando, e aí a gente vê essa prática aí de jogo político acontecendo. Inclusive, hoje o Marcos Duval falou mais cedo com a gente aqui na CNN, e ele falou de uma forma muito clara, e ficou muito explícito isso, né? Como esse dinheiro, né, e esse poder que o Congresso vai ganhando, ele é usado, né, esse dinheiro para atender a interesses políticos com motivos de reeleição, né? Exatamente. Então, no fim das contas, assim, o nosso dinheiro público ele está sendo usado para que políticos se reelejam muito mais do que para atender ao que é prioritário para a população. Vamos lá para Brasília, a Carol Rosito está acompanhando essa votação e ela vai trazer para a gente, então, as últimas informações da aprovação pelo Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Carol, traz as informações e o placar também, passou bem?
Olha, Daniel, o texto base foi aprovado, então, agora há pouquinho, né, tanto pelos deputados quanto pelos senadores. Nesse momento, ainda a votação não acabou, porque acontece aquela discussão em relação aos destaques, que são algumas sugestões, pequenas sugestões de alteração a esse texto final. Ao todo, são 6 destaques. Eles estão ali numa discussão mais técnica, né, digamos assim, se vai votar os destaques em globo, ou seja, tudo de uma vez só, ou se vão separar e voltar a discutir cada sugestão. Bom, durante toda a retomada dessa sessão de hoje, né, que a gente lembra que foi suspensa ontem, justamente por causa da falta de acordo, o principal assunto continuou sendo essa questão das emendas de relator. Era o assunto que estava pegando desde ontem, apesar do relator do texto, o senador Marcos Duval, ter acatado a sugestão da oposição para retirar essa impositividade da execução das emendas. A oposição seguiu criticando, senadores, deputados falando na tribuna do plenário da Câmara em relação a esse tema. A gente lembra que as emendas de relator, também conhecidas ali como orçamento secreto, podem chegar a 19 bilhões de reais, e é um dispositivo que vem sendo criticado por especialistas também, justamente por causa da falta de transparência, né, na execução dessa medida, a falta de clareza em relação às regras para a execução das emendas de relator. Por isso, ontem mesmo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com Marcos Duval, os dois ali anunciaram que iriam, então, retirar, suprimir, tecnicamente falando, a impositividade das emendas de relator. Além dessa questão da LDO, que prevê ali também outras diretrizes que serão incluídas no orçamento de 2023, né, trazendo ali principalmente a previsão para o novo salário mínimo no valor de R$ 1.294, também um aumento para o teto de gastos, todos esses detalhes que a Priscila e a Thaís trouxeram agora aqui para a gente. A sessão conjunta de hoje, que está acontecendo, está em andamento aqui dentro ainda do plenário da Câmara, era para discutir os vetos presidenciais, né? E aí teve uma inversão de pauta, que também foi uma outra discussão, um outro acordo que aconteceu antes do início da sessão. Logo no início, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, anunciou que ficou combinado, então, que os vetos presidenciais que estavam trancando a pauta ficariam, então, para quinta-feira. Essa pauta, então, foi invertida para iniciar pela votação da LDO. Nesse momento, os deputados e senadores seguem discutindo o finalzinho, então, desse projeto, que são os chamados destaques, para, então, concluir, de fato, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente lembra, né, Daniel? É uma condição para que os parlamentares possam entrar em recesso já a partir da próxima semana. E até também uma possibilidade de encerrar essa sessão daqui a pouquinho, já que a gente está prevendo ali o início da PEC dos benefícios, uma sessão na Câmara dos Deputados marcada para as 2h da tarde. O Salão Verde continua movimentado aqui por causa disso, viu? Eu volto com vocês. Terça-feira muito movimentada e ainda tem mais votação à tarde, a PEC dos benefícios. Carol, obrigada pelas suas informações sobre a votação da LDO.